Gente, hoje é quinta-feira, dia do nosso quadro Saúde Bucal. E o assunto de hoje é periodontia. Qual a função dessa especialidade? Quais as principais doenças periodontais? Pois é, para responder essas e outras questões, eu já estou aqui, como sempre, com o Dr. César Andral. Seja bem-vindo sempre ao nosso quadro. Obrigado. Prazer recebê-lo sempre aqui no nosso programa. Muito obrigado, é um prazer também vir, né, cara? Ah, coisa boa. E estamos também com uma convidada, né, especial aqui, a doutora Marisa do Amaral, que é especialista em periodontia e implantodontia, tá certo? Certo. Muito mesmo. bem, boa tarde. Boa Seja tarde, bem-vinda também, obrigada pela participação. Já que a senhora é especialista, vamos de... Não, você, ok. Vamos direto. O que é a tal da periodontia que o pessoal... A periodontia são as estruturas que circundam o dente, protegem e dão sustentação ao dente, tá? Então, periodontia em grego é tudo que fica ao redor do dente. Osso, né? O osso que mantém, a gengiva que protege o dente e os outros elementos que a gente não consegue ver a olho nu, que é ligamento e cemento, que fazem parte dessas estruturas. Sem essas estruturas, você perde os dentes. Por isso que às vezes as pessoas comentam, meu dente está ficando mole. O dente nunca fica mole. O dente é uma das estruturas mais rígidas que a gente tem no nosso organismo. É porque as estruturas que estão perdendo. Você vai perdendo essas estruturas porque as bactérias que desenvolvem a doença periodontal, elas destroem a gengiva e o osso. Elas simplesmente tiram todo o colágeno, todo o ligamento e elas destroem. O dente começa a balançar e ele acaba por fatalmente perder o dente. É isso que acontece. Doutor, quando a gente chega em periodontite, já se caracteriza como doença? Sim, periodontite é a inflamação de toda aquela região, como a doutora Marisa acabou de falar, né? Seria o quê? A bactéria? Provocada por bactérias. A doutora Marisa poderia até explicar melhor, né? Mas inicialmente começa-se com aquela gengivite, aquela inflamação da gengiva, aquele sangramento da gengiva, né? Começou com o sangramento, já começou com a inflamação da gengiva. E posteriormente vai evoluindo, esse quadro vai evoluindo até que ocorre a inflamação de todo o periodonto, de todas aquelas estruturas que estão em volta do dente. É a fase final da doença periodontal, é a periodontite. Ela inicia com uma gengivite, como o César acabou de dizer. A gengivite é a inflamação dos tecidos que protegem o dente, que é a gengiva, né? Então, essas bactérias destroem o colágeno, que fica entre a gengiva e o dente, penetram e começam a destruir o osso, que é aí chamada de periodontite mesmo. Caramba, até onde vai, né? Até que estágio chega. Tá, mas e de onde tem a origem disso tudo? Olha, existe uma origem sistêmica, tá? Ou seja, genética hereditária para as doenças periodontais, principalmente os povos nórdicos, tá? Os germânicos têm muito, os povos do Mediterrâneo, porque existem algumas doenças que são caracterizadas pelos defeitos dos leucócitos. E essas pessoas têm isso geneticamente, já traz isso, já herdam. Existem outras que são doenças caracterizadas por problemas sistêmicos, até, por exemplo, a diabetes. A diabetes tem uma relação muito, muito forte com a doença periodontal, porque ela destrói o colágeno. E o colágeno, você precisa do colágeno. Assim, quem tem diabetes pode vir a ter periodonte ou vice-versa? E a relação é muito íntima. Paciente que tem problemas cardíacos, essas bactérias, elas entram dentro do vaso sanguíneo e depositam muito mais colesterol, tá? E lipídios. Elas fazem isso, porque elas têm na cápsula delas lipídios também, sabe? E tem as enzimas que fazem com que esses lipídios fecham mais ainda os vasos sanguíneos. Então, a relação maior da doença periodontal é o quê? Problemas articulares, alguns, mas principalmente o coração
e a diabetes. A relação de diabetes com a doença periodontal é muito grande. Tá, doutora, então, para falar assim, a pessoa tem algum problema, tá com o dente mole, conforme a gente citou antes, é porque provavelmente ali pode estar acontecendo uma periodontite. E talvez, quando o dente tá mole, é porque às vezes já tá na fase terminal da doença. Caramba, olha só o cuidado que tem. Por isso sempre a prevenção, né? A consulta regular, um dentista, ortodontista. Quando um pai, a gente às vezes fala pro pai assim, alguém na família perdeu o dente cedo. Ai, a minha mãe usa dentadura, meu pai usou dentadura. Então você fala assim, então, geneticamente tem, tá? Então cuida do seu filho. Seu filho tem 14, 15 anos, é onde aparece, que a gente fala, a periodontite juvenil ou a periodontite pré-puberal. Aí se deu um sangramento na gengiva dele, isso não é normal. A gengiva não sangra. Normalmente a gengiva não pode sangrar. Se sangra, é porque está doente. Então é o primeiro sinal. Sangrou, é fácil de cuidar, tá? Mas quando já chega na fase que o dente está balançando, ela já não sangra mais, já está na fase terminal da doença. Gente, que ótimas explicações, bacana. Sim. Agora a gente tem foto também para ilustrar, vamos colocar as fotos, é bacana até para o pessoal saber um pouquinho o que é e o que não é. Tá aí, ó, uma foto primeiro, vamos colocar aí, essa foto seria o quê? Essa foto aí é a que a gente chama de periodontite úcero-necrosante. Ou seja, é uma doença periodontal aguda, com muita dor. O paciente ele tem uma perda de gengiva, ele tem perda óssea e está com perda da queratina do epitélio. Então, aquilo ali é muito dolorido, porque a queratina ela é como se fosse a casca da laranja. Ela protege. Se você perde aquilo, você não consegue escovar. Aí o paciente, cada vez a doença dele vai evoluindo mais. Essa daí é uma gengiva normal, tá? A gente pode ver uma gengiva rósea, que geralmente a gengiva é rosa. A gengiva não é vermelha. Gengiva vermelha é sinal de doença. A gengiva tem que ter essa coloração ali, ó. Um rosa bem clarinho. Quando ela é mais vermelha, ela é mais já afastada do dente. Então já não é mais aquilo ali, ó. Tá vendo? Já tá mostrando uma gengiva mais avermelhada. Aquele ali é uma guna, gengiva úcero-necrosante aguda. É uma fase inicial, mas que dá muita dor. Tá? É muito característico em pacientes imunodeprimidos, pacientes que têm doenças sistêmicas graves, leucêmicos. Tá? Aquilo ali são várias fotos de doença periodontal. Tem a doença periodontal inicial, que é a primeira foto à esquerda, né? A primeira à direita já é uma doença periodontal começando a uma perda óssea. A terceira, né? Também já é uma doença periodontal avançada e com perda da estrutura dental também. Tá? E a quarta é uma doença periodontal que nem tem muitas características de perda gengival, mas se você fotografar ou radiografar, você vai ver perdas ósseas. Aqui ali está mostrando um paciente que está com o início da doença periodontal, a gengiva dele está um pouco avermelhada. É mais o especialista consegue ver. Se começar, doutor César Andraus até, se começar com a gengiva um pouco avermelhada, é sinal de que alguma coisa não está certa? Exatamente. A gengiva um pouco avermelhada e que sangra muito facilmente é o início, né, todo esse problema. Mas eu estou falando até de nenhum sangramento, somente ela avermelhada. É o início, avermelhada, né? Avermelhada. Aí dá a placa bacteriana fica ali bem próximo daquela gengiva, aquela gengiva vai ficando irritada, né? E aí já começa o problema. Tem um porquê dessa vermelhidão, porque quando a bactéria ataca a gengiva, o seu vaso sanguíneo, ele aumenta de volume para poder entrar em contato com essas bactérias, então tem que sair mais células de defesa. Aí é um aumento do vaso sanguíneo para poder se defender contra a agressão bacteriana. É por isso que a gengiva fica vermelha. Olha só, gente, quanto cuidado disso tudo. Agora, a gente falou tudo, enfim, do que pode acontecer. O principal, tratamento. Quais seriam? Tratamento, primeiro começar com uma prevenção, como eu disse, né? Desde a adolescência, se existe alguém na família, se tem doenças sistêmicas, tá? Trata as doenças sistêmicas, por exemplo, a equipe do Santa Catarina mantém uma relação muito íntima com o periodontista. O paciente vai fazer qualquer intervenção cirúrgica, eles mandam para o periodontista, tá? O paciente que já está na fase da doença periodontal mais avançada, aí ele tem que ir ao periodontista, tá? O próprio clínico, ele vai diagnosticar,
né? Como o César falou, e aí ele vai mandar para o periodontista tratar. Agora, a doença não tem cura, tem controle. Ela tem controle, então tem que ficar para o resto da vida, talvez. Ele pode ficar sem ter a doença, como se ele pode ter algum processo depressivo, morre alguém na família, ou ele faz um regime, para emagrecer, não come muito bem, ele vai ter a doença de novo, tá? Gente, depende. Ela é bem, legal ela é bem assim, isso. é uma doença que hoje em dia ela é tratada como uma doença interrelacionar com todas as outras especialidades Acaba médicas. tendo a ver com doenças sistêmicas, conforme a gente falou. Muito legal a gente ter tocado nesse assunto, acho que deu para esclarecer muito bem, a gente conseguiu esclarecer de uma forma muito bacana, muito bem explicado, super didático. Obrigada, viu, doutora? Obrigada pela participação especial. Eu tinha até mandado um raio-x também para ver o tamanho das perdas ósseas, mas eu acho que não deu. Mas numa outra oportunidade, com certeza, a gente coloca aqui em pauta também. Obrigada, doutor César, também. Agradeço e desejo um Feliz Natal, né, um próximo ano a todos o pessoal aqui da RIC, né, como a todos os nossos pacientes e amigos e até os nossos telespectadores. Tá certo. Um grande abraço a todos. Eu agradeço ao César essa oportunidade, né, de convite, a vocês também da Record, a você, tá, Suzana? Obrigada. Fico muito agradecida. Porque eu acho que a periodontia é uma especialidade até nova dentro da odontologia, mas que requer muito. Tá bom, tá certo. Obrigada, tá? Obrigada pela participação.